Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e olha só com quem eu vou ter a alegria de tomar um café hoje, Dr. Valdeci Alves, um brinde à vida. Um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. E eu vou aqui dizer para você, caro telespectador, Valdeci Alves, advogado, escritor, pesquisador e, para minha alegria, meu conterrâneo, lá de Senador Pompeu. Sim, sim. Bom, a gente vai falar aqui dessa sua trajetória profissional, não só como advogado, mas como escritor, principalmente, Valdeci. Como é que tudo começou? Como é que você se descobriu um advogado militante? Primeiro, Ian, eu descobri a literatura. Eu tinha uma professora chamada Novaes, que era professora de português, e na minha quinta série, ela passou um exercício que era para a gente pesquisar poesias, ler, escolher uma poesia que gostasse e declamar na aula. Só que eu, em vez de... Eu pesquisei, mas eu resolvi escrever uma poesia e defender a minha poesia. Quando eu li a poesia, quando eu declamei, porque era declamado, ela disse, de quem é a poesia? Eu digo, é minha. Ela disse, não é não, eu digo, é minha. Ela disse, é não, eu digo, é minha, professora. Você lembra da poesia? Era da Lua. Eu acho que era assim, quer ver se eu me lembro, Ian, faz muito tempo. Eu acho que era assim, meu infantil, que eu tinha na época que talvez 11, 12 anos, era mais ou menos assim. Lua, lua, luar, cintilante no céu a brilhar. Fico à noite a te admirar. Me esqueci do pedaço, vou pegar o final. Tá. Aí eu termino mais ou menos dizendo assim, foi Deus quem te fez para o mundo e para nós também. Eu não lembro, Ian, porque é coisa, ó, eu não sou tão velho, mas lembro. Então você fez essa primeira poesia e dessa poesia já surgiram 16 livros. Você já escreveu 16 livros, com esse Valdeci? agora... 17. Lancei agora, como você sabe, 16 até lançar isso, 17 livros. Entre romances, livros de poesias, cordéis, livros de direito. E também, para Senador Pompeu, eu escrevi uma enciclopédia. Eu montei uma enciclopédia de mais ou menos 300 páginas. E ela tem, assim, mais ou menos 40 centímetros de comprimento, as 300 páginas. Porque as pessoas pediam material a mim, eu guardo muito material. Eu tenho um acervo bom de história. E muitas pessoas que fazem monografia pediam, eu disse, sabe de uma coisa, eu vou editar isso aqui e doar. E mandei fazer, chamei Enciclopédia de Senador Pompeu. E doei para a igreja, para a Câmara, então foram alguns volumes, mas sempre produção alternativa, eu mesmo banco, vendo e tiro o que investia. E como é que você concilia a vida de advogado, porque você é um militante, não é? Sim. Com essa do lado escritor, pesquisador, dá tempo? E, por incrível que pareça, a literatura tem tudo a ver com direito. E com jornalismo também. Sim. Qual é a nossa ferramenta? A palavra. O jornalista trabalha com a palavra escrita, falada, o advogado, o nome advogado vem de advocatum. Falar junto a. É alguém que defende o interesse de alguém do lado da pessoa. E a literatura é a palavra. Basta dizer, por exemplo, que José de Alencar era advogado, né? Raul Pompeia era advogado, Castro Alves era advogado, e muitos, como Raquel de Queiroz, era jornalista. Então, Ian, tem tudo a ver. Tudo a ver. Jornalismo, literatura e direito. Nossa, por isso que você consegue construir tanto, sim, né? Sim. E o direito, Ian, permite que a gente, na advocacia, tenha contato com as pessoas sempre nos seus momentos mais difíceis. Quando alguém procura um advogado, ela está com algum problema nas relações sociais, aí você tem o direito civil, algum direito de indenização, foi enganado, ou no campo criminal. Você pode estar sendo processado e ter prejudicado o seu direito de ir e vir. As pessoas, quando procuram um advogado, elas estão em situações dramáticas. É comum chorarem, é comum muitas vezes o advogado fazer papel de psicólogo, como também no jornalismo. Quando você faz uma matéria, aquele fato ali é um fato extremo para quem está envolvido. Então, tem tudo a ver direito e literatura. Algum caso assim dentro da advocacia já lhe comoveu muito? Sim, comoveu. Eu diria, Ian, que eu não advogo hoje tanto na área criminal, mas certa vez eu fui procurado por uma mulher presa em flagrante, acusada de matar um filho de outro morador do sítio.
Ela era acusada. Acusada. Sim. E tanto é que quando eu peguei o caso, algumas pessoas da cidade, eu não vou dizer o nome, porque essa Sigilo, criança que né? morreu, tem os parentes lá, né? Estou mantendo o sigilo. Inclusive, fizeram foto dela simulando dentro d'água, botaram para pegar o cadáver da criança que foi encontrado boiando no açude e tudo mais. Quando eu peguei a causa, algumas pessoas diziam, você vai defender esta mulher? Só que na advocacia você não defende o crime, você defende o ser humano. A pessoa. Então a pessoa tem direitos também, até direito a ser preso com dignidade, a não sofrer atentado à sua integridade física e psicológica. E depois a mulher é inocente. Foi comprovado. Foi feita uma montagem para proteger alguém muito poderoso que tinha praticado o crime por ciúme. Então, no direito é isso. O direito de defesa é um direito do ser humano, não é do criminoso. E me comoveu muito. E mesmo assim eu dizia, não, eu pego a causa nem que ela seja culpada, que ela também tem direito. Mas o mais incrível da história foi que ela não era a assassina. Valdeci, de onde veio esse seu despertar aí com a professora Novaes, né? Mas os seus pais, eles tinham esse hábito de motivar vocês para a literatura? Eu sempre tive essa curiosidade. Não, meus pais muito humildes. Meu pai era agricultor da Pedra Branca, né? Minha mãe descendia também de agricultores da região do Cariri, que migraram para o Sertão Central, vindo com um trem na direção de Fortaleza, né? O pessoal que veio de Pernambuco para poder colonizar o Ceará na época do início das Seis Marias, por volta de 1720, quando o senador Pompeu também nasceu com a Seis Maria do Codiá, né? Não, eram pessoas muito humildes. Eu não conseguiria explicar de onde vem isso. É algo inerente, talvez, à própria natureza da gente. Agora, o que eu me lembro é que eu ia muito à biblioteca. Eu tive um grande amigo na biblioteca, chamado seu Albenísio. Seu Albenísio, lembro demais dele. E eu me lembro, Ian, que eu ia fazer pesquisa e quando eu fui a primeira vez à biblioteca, eu me apaixonei pela biblioteca. Foi algo assim, amor à primeira vista. Eu fiquei maravilhado na biblioteca porque enquanto eu estudava, eu via algumas pessoas que frequentavam debatendo história, direito, Freud. E de que coisa, isso aqui é meu mundo, né? E passei a frequentar a biblioteca constantemente e passei a ler muitos livros. Eu me lembro que aos 15 anos, por exemplo, eu já tinha lido toda a filosofia pré-socrática. O seu Albenísio arranjou um livro, eu amava filosofia grega, e como os pré-socráticos escreviam filosofia na linguagem de poesia, aquilo me apaixonou muito. Tanto que meus primeiros textos que eu criei têm muita influência dos pré-socráticos, de Parmênides, de Eleia, de Zenão de Eleia, né, de Tales de Mileto, e esse mundo me fascinou. Mas esse jovem de senador Pompeu, advogado, Gostei historiador... do jovem. Bom, mas aqui, Valdeci, no Viver Mais, eu falo das dores e as delícias da maturidade. Você não é mais um menino de 11 anos que fez poesia. E eu quero saber como é que é a maturidade para uma pessoa tão instruída como você. Mas você vai responder no próximo bloco, tá bom? Vamos tomar mais café. Vamos tomar aqui o cafezinho. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta. Você já sabe, hoje eu estou aqui tendo a alegria de tomar um café com o conterrâneo intelectual, Valdeci Alves. E eu disse que aqui no Viver Mais eu sempre falo das dores e as delícias da maturidade. É difícil para um homem com tanta sabedoria como você olhar para o espelho e ver que o tempo está passando? Não é tão difícil não, porque a gente é obrigado, dentro das nossas crises existenciais que todos nós temos, a digerir esse fato. É obrigado. E diante disso, você vai vendo algumas coisas, a maturidade ela traz a capacidade de compreender. Então, por exemplo, a gente com a ajuda da leitura filosófica, a gente deve muito isso à filosofia, e a gente sabe que o universo é muito complexo, que o universo é algo maravilhoso, que nos tempos modernos
engolidos pela tecnologia, nós perdemos um pouco o contato com a natureza, com o mistério e com o encantamento com o mundo. E a gente vai vendo que, se você olha para trás, para os seus 11, 12 anos, você tem toda a energia, você tem toda a saúde, mas é um tolo, não compreende nada. Com o tempo você vai tendo conhecimento, vai processando, vai aprendendo, aí com o tempo você passa a ter um depósito de conhecimento que, se você digerir e aplicar a sua vida, você vai tendo o que se chama de sabedoria, que é usar o conhecimento praticamente na vida. Então a maturidade, eu diria que é o melhor momento da gente, porque você une na maturidade, você une saúde, você une ainda muita força física, com muito conhecimento e capacidade de usar esse conhecimento, utilizando os conhecimentos sociais, os conhecimentos científicos, os conhecimentos filosóficos, com a sabedoria popular. E você casa tudo isso, e há coisas na vida, como diziam os estoicos, há coisas que dependem da sua vontade. Uhum. E há coisas que dependem da vontade do mundo. Então, nascer não dependeu da minha vontade, envelhecer não vai depender da minha vontade, e morrer muito menos. Então, eu estou com os estoicos quando eles dizem, precisamos ter sabedoria para mudar o que pode ser mudado e para aceitar a vontade do mundo naquilo que nós não podemos mudar. É isso. É isso. Aí não ter medo eu não quero morrer não, sabe? Eu ia questionar. Eu não quero, mas não posso ter medo da morte. O grande pensador grego, Epicuro, já dizia na Grécia Antiga, no Jardim das Delícias, que era a escola dele, ele dizia para os gregos, não percam tempo com medo da morte, porque onde está a vida, a morte não está. Então, para que se preocupar com ela? E onde a morte chegou, não há vida, você não vai ter como pensar nada. E eu me cuido muito, sabe? Assim, eu faço todo dia, eu faço ginástica, eu tenho esteira, eu corro. Então, assim, eu me cuido bastante. Eu me peço todo dia, não motivado pela vaidade, mas motivado pela saúde. Né? Então, assim, eu creio. Né? Dia desse eu estava em Cariús, junto com a Mara, e nós entrevistamos um sobrevivente do campo de concentração de Cariús, 94 anos, seu João Carneiro. O homem com 94 anos, lúcido, firme. Tanto que eu digo para a Mara, aos 94 anos eu vou estar daquele jeito. Lúcido, andando, memória boa. Então, assim, eu realmente eu não vou me preocupar muito com isso, mas eu farei de tudo para enfrentar o tempo. Mas você já passou dos 40? Já. Já. Sim, já passei, sim. Já passou dos 50? Sim. Mas veja só, eu diria que a minha idade psicológica e histórica, eu tenho 4 milhões e meio de anos de mentalidade histórica e tudo que eu pude ler. E fisicamente, Você se sente como? Eu não reconheço a minha idade cronológica. eu me sinto com 30. Com 30 anos, vai bem. É pronto, isso. Então, esse é Valdeci. E você também construiu uma família. Menina, eu fiquei sabendo que você tem 6 filhos. 6 filhos. Desde os meus 23 anos que eu tenho filhos. Você foi pai com 23 anos? 23 anos. 6 filhos. Não planejei não, mas vieram muito bons. Priorizei muito a educação deles, bastante, né? Todos estão formados? Os mais velhos estão, né? Tem 2 advogados, uma fisioterapeuta, tem um terminando engenharia agora, né? Tem 3 advogados, na verdade, porque um fez concurso, não está advogando. E um que vai agora fazer vestibular. Então, aí educar é fundamental. Talvez um papel mais importante da família e dos pais seja educar. Porque se você educar, você ensina a pescar. Aquela pessoa nunca vai pedir nada a ninguém e conhecimento não se tira. Patrimônio leva a sua carteira, rouba seus bens, um banco vem e toma, mas educação e conhecimento não. Talvez o fundamental que se possa dar aos filhos seja a educação. Maravilha. Eu vi durante o lançamento do seu último livro, Urubu, que você se disse uma pessoa muito inquieta, que não gosta nem de dormir, que às vezes está dormindo e te angustia. Mas dizem que na maturidade a gente quer mais sossego. Com você é diferente. Você não consegue ficar nessa tranquilidade. Às vezes eu acordo com uma poesia pronta, eu vou escrever para não esquecer. Outras vezes eu tive uma ideia de um romance e corro para escrever na agenda. Às vezes a gente está viajando, junto, a Mara pode testemunhar isso, vem uma poesia, é como se fosse psicografia. Às vezes eu já me senti, juro por tudo que é mais sagrado, como se não fosse algo de mim. E se você deixar escapar, você sofre. Me parece que a criação,
através da arte, eu não sei como são outros demais profissionais, mas a criação através da arte me parece muito mais um encargo do que um privilégio, uma responsabilidade. Até porque ninguém cria ou faz arte ou para ser imortal. Se fizer isso, então já não é mais arte. Não é por dinheiro também, que quem me sustenta é o advogado. Eu sou advogado, é o advogado que me sustenta e banco o escritor, né? E isso é muito bom porque o escritor fica livre para não fazer nada sob encomenda. Porque aí você cria quando é necessário e quando precisa. Mas é terrível. Às vezes eu acordo 3h30 da manhã e ainda está escuro, eu dou doido para trabalhar. Então, assim, ontem mesmo eu postava nas minhas histórias no Instagram, baseado e inspirado por Fernando Pessoa, que dizia, navegar é preciso, viver não é preciso. Então, pegando o navegar, eu coloquei assim, filmamos o centro do asfalto com aquelas linhas passando, 15 segundos, e escrevi o seguinte texto, baseado em Fernando Pessoa. Navegar é preciso, trilhar, caminhar, voar, nadar, rastejar se preciso for, mas a vida só faz quem está acordado e quem está vivo. Então é preciso agir, ação. Ação. E mais ação nós teremos no próximo bloco aqui com o Valdeci Alves. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta. Conversa boa, o tempo passa rápido, né, Valdeci? Tô tomando um cafezinho ainda, hein? Maravilha. Bom, então vamos falar agora da questão da espiritualidade. Você acredita em Deus? Como é a sua fé? Você é um homem de fé? Ian, eu sou um homem de fé, mas um homem sem religião. Você não tem religião nenhuma? Não. Religião é software. Fé é hardware. Todos têm que ter. Olha, o meu Deus é o Deus do grande pensador Spinoza. Eu gosto muito do filósofo chamado Spinoza, Baruch Spinoza. Que Spinoza ele criou uma concepção de Deus originalíssima. Spinoza dizia, tudo que for matéria é extensão do corpo de Deus, é parte de Deus. E tudo que for pensamento é parte do pensamento de Deus. Então o Deus de Spinoza ele não é um Deus que está fora do homem. Nosso corpo é parte de Deus e o nosso pensamento talvez seja uma gota desse oceano infinito do pensamento divino. Então não há um Deus transcendente, além do homem. Há um Deus imanente. O meu Deus, que é o Deus de Einstein também, é o Deus de Spinoza. O homem tenta muitas vezes jogar para o universo aquilo que é necessidade dele, projeta no próprio universo. Às vezes você está na estrada, passa alguém num carro e está escrito assim, Deus é fiel. Como é que você sabe? A fidelidade é uma coisa humana. Como é que você descreve psicologicamente Deus? Deus é fiel. Fiel a você, a seus interesses, quando você está precisando dele. Então é muito complicado. Deus, aí você pega toda a filosofia alemã, a partir de Fichte, Deus é uma criação humana para o homem ter confiança para ir adiante. A religião é fundamental nesse sentido. Por isso que toda religião é igual e toda mitologia é fundamental. A mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia romana, a mitologia dos nossos índios, a mitologia do povo do Canadá. Então, dos celtas, todas é um software que tem o mesmo sentido. É o homem se sentir confiante, olhar para a infinitude cósmica e dizer assim, eu não estou só. Eu tenho medo de me sentir só e abandonado nesse mundo sem fim. Aí ele projeta um Deus. Cria um Deus e esse Deus o protege. É necessário, é importante. Cada um com as suas crenças, claro. Né? Bom, você disse que não quer morrer, mas tem medo da morte de alguma forma? Não, né? Não tenho medo da morte, não. Às vezes eu flerto com ela. Como assim? Como é essa relação da morte? Eu flerto assim, às vezes eu estou em lugares muito altos, como eu já tive em alguns lugares muito elevados, como já fui 3 vezes a Machu Picchu, no Peru. E eu gosto de tirar fotos em beira de abismos. Eu não tenho medo. Meu Deus, me deu medo agora. Eu, às vezes, a Mari é quem me segura. Eu tenho uma atração para... Eu tenho muitas fotos em beira de abismos. Com 7 centímetros de altura, eu vou... Tem uma pedra lá, se tiver uma pedra, eu vou para a ponta da pedra.
assim, eu não tenho medo da morte, eu não quero morrer, porque ela é algo além de mim, ela pertence à vontade do mundo, não à minha, né? É mais ou menos assim. Você gosta muito de viajar, né? Muito, É seu muito. lazer, viajar, e ao mesmo tempo lazer, e você está ali estudando, filmando, né? Eu diria que viajar para mim é uma necessidade, porque de repente, onde eu quero que eu tenha ido foi influência da leitura. Por exemplo, um dia eu disse para mim na minha adolescência, um dia eu vou visitar o local onde Sócrates, na Ágora, conversou com os seus discípulos, e estive lá em Atenas, visitei Atenas, né? Visitei já o túmulo de Júlio César em Roma, estive em Teotihuacan, no México, estive em Évora, visitando a Capela dos Ossos, e estive na região de Almendres, visitando menires pré-históricos em Portugal, e Cromelex, estive em Stonehenge, na Inglaterra, viajando de trem. Eu fui a lugares que, na minha imaginação, eu conhecia através da leitura. Qual a sensação de pisar nesses lugares? É sagrada. A sensação é sagrada. Você, por exemplo, você chega ali em Évora, você vai ao Cromeleque de Almendres, que é mais antigo do que Stonehenge, que é um círculo de pedra feita pelos celtas, né? E você sente que ali a religião e a crença religiosa, ela cria uma ponte entre você e o infinito. Talvez o grande feito de Freud foi dizer para o homem, cego pelo excesso de racionalidade, que achava que tinha dominado o universo e que tinha transformado o universo em linguagem matemática, como disse Galileu, mas a grande sacada de Freud foi: você só usa 10% da sua mente, 90% é irracional. E essa irracionalidade que ele chamou de inconsciente, tão bem estudada por Jung, ela é a conexão com o universo inteiro. Eu acho que o nosso inconsciente está em conexão com o universo inteiro, com a Via Láctea, com os planetas, porque nós estamos nesse mundo. Ora, se o mar que é irracional, as ondas, dependem da Lua, dos planetas, dos alinhamentos, imagine nossa mente. Então nós fazemos parte de um universo maravilhoso, é assim que eu vejo, fantástico. E todo lugar que se vai, que tem história, que tem religião, é uma experiência mística e maravilhosa. Você está lá. Bom, no bloco passado você falou Mara. Quem é Mara? Mara é minha companheira, advogada também, companheira de viagem, de estudo. Antes da gente falar do livro, Valdeci, você nessa trajetória, como advogado principalmente, tem pessoas que lhe admiram. E tem uma pessoa aqui que quer mandar um recado para você. Será um prazer. Uma surpresa aqui para você. Valdeci Alves, Doutor Paulo Quezado, meu amigo. É um nome da história do Ceará. Por quê? Porque fez com que o Ceará e o Brasil conhecessem o grande campo de concentração dos famintos da seca, dos desolados, dos desassistidos, que morriam praticamente com conhecimento público e com o apoio do Estado. Era cercar, colocar as pessoas numa espécie de curral, chamados assim de campo de concentração. E ele fez restituir tudo isso à coletividade brasileira, mostrando o que sofreram os famintos da seca, os pobres da seca, os que estavam numa verdadeira diáspora à procura de água e comida e morriam nesses campos de Senador Pompeu. Valdeci, meus parabéns a você que faz esse trabalho belíssimo, reconstruindo a história, fazendo com que o cearense conheça o seu Ceará, do Icó à Viçosa, do Museu Dom José lá em Sobral. Isso você faz na feição cultural e, mais antes de tudo, na justiça social, que você atua muito bem. Vai o abraço do seu colega e amigo Paulo Quezado. Então, doutor Paulo Quezado é uma referência, né? Doutor Paulo Quezado, ele não é só um advogado da sua época não, que é hoje. Ele é um advogado transgeracional, é um homem também, ele é muito pesquisador, ele ama a cultura do Ceará, ele conhece a cultura do nosso povo, ele ama a terra dele, que é a Aurora. Ele é um... Assim como você ama o senador Pompeu. Sim, ele é humanista, ele é pesquisador, ele é um intelectual, ele é um homem que defende não apenas, quando é necessário, o direito na sua época, com muita competência, e é uma referência, como também um homem cujo discurso e cultura o faz um advogado do seu próprio povo.
Vocês são bem parecidos, viu? Posso dizer assim. Valdeci, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria muito ter falado na questão dos campos de concentração. Certo. Você foi o responsável para o reconhecimento daquela área diante dos seus estudos, mas a gente marca um outro encontro. Tudo pode bem. ser? Um dos responsáveis, né? Não foi uma equipe, né? Uma mas equipe, você é um batalhador, assim, que estava à frente. Então vamos falar, você está nas redes sociais, quem quiser conhecer mais a história de senador Pompeu, pode deixar aí os seus... Estou no Instagram, se eu procurar pelo meu nome, Valdeci Alves, tá no Face, tem bastante vídeos no Face também, mas assim, não profissional, alternativos, feito assim com celular, mas com bastante pesquisa e critério. Você tem um blog ainda? Eu tenho um blog, meu blog fala de poesia, fala de história, de direito, de política. Meu blog já teve 2,5 milhões de acessos, né? E é bem visitado. Bom, quem quiser saber, a enciclopédia, o nosso Google de senador Pompeu Valdeci Alves. Moro aqui em Fortaleza, né? Mas amo e sou de senador Pompeu. E pronto. Então, você está nas redes sociais, o Viver Mais também, nós temos um canal no YouTube. Aliás, terminou o Viver Mais, você pode ir lá no nosso canal, Viver Mais com Ian Gomes. Compartilha aqui a nossa entrevista com o Valdeci Alves, com seus amigos. Segue a gente lá no Instagram, Ian Gomes Jornalista, e no Facebook. Bom, você trouxe, eu estou sabendo aí o livro, não é? Para mim? Trouxe um livro para você. O livro mais recente. Um livro que lancei recentemente, Urubus. Que é um romance. É um romance. Né? É o meu 6º romance. Legal, obrigada. O meu 17º livro. Vou devorar. E quem quiser adquirir o livro, Valdeci? Pode pedir pelo Face, pelo Instagram, né? E pelo meu e-mail, que é Valdeci, que é _Alves, @yahoo.com.br. O Pedro Lima, o presidente do grupo Três Corações, Café Santa Clara, mandou um presente para você. Você gosta de café, né? Eu gosto Olha bastante. Essa máquina para você tomar café com a Mara. Muito agradecido, adoro café. De manhã tem que ter café. Tem que ter cafezinho, né? Tem que ter café. Então, Valdeci, uma alegria, viu? Alegria Pena que a gente não pode dar um abraço por conta da pandemia, mas fica aqui todo o meu afeto. Sou uma admiradora do seu trabalho, obrigado, você sabe disso, viu? Eu também admiro o seu trabalho. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.